Em discussão, a ata. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovada a ata. Expediente. Informa o plenário que o deputado pastor Eurico apresentou escusas pela ausência à reunião de 2 de abril de 2014 por estar participando de eventos políticos partidários em seu estado de representação. Comunico que a consultoria legislativa desta Casa indicou o consultor Pedro Pereira Silva para prestar assessoramento a esta comissão. Então, passamos à ordem do dia. Esta reunião foi convocada para a apresentação do roteiro de trabalho pelo relator, deputado Ronaldo Fonseca, e deliberação de proposições. Concedo a palavra ao relator para a apresentação do roteiro de trabalho. Senhor presidente, senhoras deputadas e os senhores deputados não estão. Hoje nós estamos recebendo uma concorrência muito forte com o PNE, né? E, obviamente, que temos a ausência mesmo, embora temos quórum, mas a ausência da presença de muitos deputados. Senhor presidente, eu queria até, para a gente resumir o tempo aqui, informar que a proposta aqui da relatoria, inicialmente, é fazermos, vou apresentar de forma bem sucinta, um relatório, um roteiro, é fazermos audiências públicas, iniciando fazendo audiências públicas, para a gente ouvir a sociedade e ouvir também, e dar oportunidade para que os membros da comissão possam se manifestar. Inclusive audiências públicas que queremos propor aqui à comissão, realizarmos audiência nos estados, onde estão os deputados da comissão, que com certeza eles têm interesse em debater esse tema com a base, com a cidade, com o meio onde eles vivem. Então eu estou propondo aqui a realização, inicialmente, de 5 audiências públicas divididas por temas. Pegamos o Estatuto da Família e dividimos por tema. A primeira audiência pública, estamos propondo o tema para debater o conceito de entidade familiar e a importância do Estatuto da Família para a sociedade. O segundo tema, audiência pública para debater sobre a saúde da família. A terceira audiência, para debatermos políticas de segurança pública para a proteção da família. A quarta audiência, debater educação para a família, a educação para a família. E a quinta audiência, debatermos sobre a criação do Conselho da Família, que está proposto no Estatuto da Família. E uma sexta, senhor presidente, que eu estou sugerindo aqui, que nós temos alguns temas que aparentemente não estão, aliás, não estão inclusos no Estatuto da Família, na proposta que nós temos para debate, e aparentemente não está, mas na verdade tem uma vinculação muito forte, que é, por exemplo, a internação compulsória. Todos nós sabemos que a internação compulsória, na sua maioria, ela parte da família, é a mãe, é o pai que muitas vezes tem dificuldade com o filho, que está dominado pelas drogas e está impossibilitado de receber um tratamento de forma voluntária. E nós sabemos, inclusive aqui no Distrito Federal, isso é fato, que as famílias, cresceu muito no judiciário o pedido de familiares pedindo a internação compulsória. Eu acho que nesta comissão que discute o Estatuto da Família, acredito que é muito importante nós avaliarmos e debatermos esse tema aqui. Então, inicialmente, de forma bem resumida, que nós estamos hoje concorrendo com o PNE, e eu estou propondo essas audiências públicas e temos um requerimento já para ser encaminhado aqui para votação da primeira audiência pública. Eu acho que no momento propício que Vossa Excelência apresentar o requerimento, eu poderei, então, fazer a manifestação. Eu vou abrir a discussão do roteiro de trabalho e, em seguida, nós passaremos a deliberação do roteiro e do requerimento e também o encaminhamento do requerimento. Então, está em discussão o roteiro de trabalho apresentado pelo eminente relator, deputada Érica Cocai. Para discutir, senhor presidente, primeiro uma informação. Qual é a mesa diretora, para além do senhor, para além do relator, qual é a mesa diretora dessa comissão, senhor presidente? O deputado Silas Câmara como primeiro vice-presidente, o deputado Anderson Ferreira como segundo vice-presidente e a deputada Fátima Pelaz como terceira vice-presidente.
Senhor presidente, o senhor Anderson Ferreira, ele é o autor do requerimento, ou do projeto, não é? Pelo me consta, ele é o autor do projeto. E que nenhum deputado... Bom, nós temos aqui no artigo, na seção 5, dos impedimentos e ausências, nenhum deputado poderá presidir reunião Vossa Excelência de comissão... poderia informar a mesa só o número do artigo do regimento? O artigo 43. 43. Pois não, deputado. Nenhum deputado poderá presidir reunião de comissão quando se debater ou voltar matéria da qual for autor ou relator. Não poderá o autor da proposição ser dela relator, ainda que substituto ou parcial. E no parágrafo 9, em caso de matéria urgência ou relevante, caberá ao líder, mediante solicitação do presidente da comissão, indicar outro membro de sua bancada para substituir em reunião o membro ausente. Então, eu quero dizer com isso, porque, sendo o segundo vice-presidente o relator, o autor da matéria, ele estará sujeito, obviamente, a ocupar a presidência desta comissão, que foi construída para emitir diversos pareceres sobre os vários aspectos no que cabe de apreciação da matéria sobre o Estatuto da Família. Então, eu estou aqui apresentando, posso fazê-lo por escrito, se Vossa Excelência assim o desejar, uma questão de ordem, que é preciso que seja substituído o segundo vice-presidente, uma vez que ele é autor e, sendo o segundo vice-presidente, ele pode vir a presidir estas sessões, senão não seria segundo vice-presidente. Segundo vice-presidente, ou seja, as vice-presidências, elas têm como função precípua a substituição da presidência quando se fizer necessário. Então, portanto, era uma questão de ordem que eu queria levantar, sem prejuízo, e quero também discutir o roteiro, mas sem prejuízo desta discussão. Deputada Érica, primeiro, informo Vossa Excelência fez a questão de ordem na forma adequada, e eu respondo a questão de ordem de Vossa Excelência. De antemão, deferindo parcialmente a questão de ordem e recolho para exame de precedentes, se existem ou não precedentes, para decidir em completo. A decisão que dou é no seguinte sentido. Evidente que o deputado Anderson Ferreira foi eleito para a segunda vice-presidência. E evidente que, como autor, ele não pode presidir sessões em que haja deliberação da matéria. No entanto, resta a esta mesa uma dúvida, me parece que existem precedentes na casa, de que não há um impedimento, por exemplo, a presidir audiências públicas, presidir sessões de instrução, onde não ocorram deliberações. Então, eu acolho parcialmente, de imediato, a questão de ordem de Vossa Excelência, no sentido de que o deputado Anderson Ferreira não pode presidir deliberação dessa matéria, como autor, nos termos do regimento, e recolho a questão de ordem. Na próxima sessão, darei a resposta definitiva, examinado os precedentes da Casa, se existem ou não esses precedentes na Casa de autores de prova presidirem sessões de audiência pública ou de instrução da matéria. Senhor presidente, se me permite, se Vossa Excelência me permite, o primeiro aspecto é ao que cabe um vice-presidente. O vice-presidente cabe substituir a presidência, ele não tem uma outra função. É substituir a presidência ou assumir a presidência em caso de vacância. Então, portanto, eu não posso ter um vice-presidente onde eu limite o exercício desta condição potencial. Eu não posso ter um vice-presidente que não terá a função de substituir, quando necessário, o presidente, mas que o substituirá em determinadas condições. Então, portanto, eu estou ferindo ao que cabe as funções precípuas de um vice-presidente. O vice-presidente é para substituir na totalidade, na integralidade, quando se fizer necessário, o presidente. Não é para substituir em alguns casos, não é? Porque senão não é vice-presidente. O segundo aspecto é que eu não estou falando de audiências públicas ou coisa, porque audiências públicas
qualquer pessoa pode vir a presidi-la desde que delegado pela o presidente ou a presidenta, na medida em que são instrumentos de discussão. Mas ao que cabe esse regimento, qual é a preocupação desse regimento ao estar impedindo que pessoas que sejam autores de proposições venham a presidir as comissões que analisará o seu mérito, analisará os aspectos que lhe cabem, que são necessários para serem avaliados e que sejam emitidos pareceres, não é? Então, portanto, é impedir que haja uma indução. Eu não tenho nada contra o deputado Anderson Ferreira, muito pelo contrário, né? Então, enfim, não é nada pessoal contra ele. É apenas porque isso é uma regra impessoal, é uma regra universal para todos os parlamentares, para que não haja qualquer tipo de indução no processo de discussão e de deliberação, ou seja, para que se permita a liberdade. E liberdade é fundamental para a família, o deputado Ronaldo Fonseca sabe disso. Se não há liberdade, não há humanidade, se não há humanidade, não há construção familiar. Então, portanto, eu entendo que Vossa Excelência possa estar deliberando acerca disso em um outro momento, não tenho nenhuma objeção acerca disso, mas apenas dizer que contraditar ao seu entendimento de pronto, não é? Que não significa que será o entendimento definitivo. Deputada Érica, essa presidência tem um entendimento similar à de Vossa Excelência. Por isso, de antemão, deferir parcialmente a questão naquilo que tenho absoluta convicção. Só não respondi integralmente, nós já iniciamos a ordem do dia, eu sou obrigado a encerrar. Então, de modo que decidirei integralmente a questão de Vossa Excelência na próxima questão, apenas por uma questão de cuidado, com o exame dos precedentes, porque quando da inscrição do deputado Anderson Ferreira para concorrer à segunda vice-presidente, a consultoria do Departamento de Comissões da Câmara dos Deputados havia sinalizado com precedentes que permitiriam a inscrição do deputado, senão a inscrição não teria nem sequer sido feita. Então, apenas para esse exame, responde integralmente, mas tem razão Vossa Excelência, o deputado não pode presidir sessão que delibere a matéria, isso está já decidido por essa presidência. Senhor presidente, eu estou no aguardo da sua resposta definitiva. Obviamente que a partir do conhecimento que terei dela, eu posso estar contra-argumentando ou não, enfim. Mas sugiro que seja encerrada a presente reunião, uma vez que começou a ordem do dia. Não há outro caminho, o regimento nos obriga a encerrar. Considero feita a apresentação do roteiro pelo eminente relator e deliberaremos na próxima sessão, que fica convocada para a próxima quarta-feira, dia... Vai ter painel quarta? Dia 16... Dia... 16 semana que vem. Hoje é feriado, né? Mas já no 16? Fica convocado para a próxima quarta-feira, 23 de abril, às 14h30. Está encerrada a presente sessão.